pastora já falou, é prática. É treinamento, capacitação e prática. A gente não vai falar de teorias, de nada, nem de simpósio, não é um seminário, é prática mesmo. Então a gente pegou um programa de aula que tem história, louvor, versículo, e a gente vai trazer para a prática. As professoras vão trazer o trabalhinho manual, o jogo, a brincadeira, a história, o cântico, o versículo, isso a gente vai trazer para a prática. E depois a gente vai pegar tudo isso e jogar no berçário com a tia Isabela, ou com a tia Graziela. Bem? Para começar, a Pamela está um pouco nervosa, eu não sei se eu chamo a Pamela ou a Valéria. Quem sabe a Valéria é mais assim, né? A Pamela vai mostrar pra gente tudo que a gente tem disponível. Em cada sala lá em cima existe um armário. Nesse armário tem um monte de coisa. E entre as coisas que estão lá em cima, a gente desceu algumas. E ela vai mostrar pra gente, porque às vezes, até as mais antigas que estão dando aula, poxa, eu nunca vi isso aqui. Então, a Pamela vai mostrar pra gente. Se vocês é que sabem. Ah, não sai. Não. Eu tô um pouquinho nervosa. E porque eu tava falando com a Isabela, que a pastora estava falando alto, meu coração estava palpitando e tá agora, eu tô trêmula. Porque eu acho que o Espírito Santo trouxe algo no meu coração e eu acho que eu preciso falar, mas eu tô brigando para não falar. É que atualmente eu tô trabalhando dentro do colégio Dom Pedro II, colégio federal e tudo mais. E eu não sei nem por que eu veio isso à minha memória agora, é porque atualmente eu sou professora, mas não estou na sala de aula. E eu trabalho no setor de orientação, junto com as orientadoras. E eu, assim, estou bem de perto, às vezes atendo por telefone e lá pessoalmente participo dos atendimentos com as psicopedagogas, as terapeutas, psicólogas, psiquiatras, neuros, fonos, mas esse trabalho de orientação e de apoio. E o próprio Espírito Santo veio trazendo assim, me incomodando com algumas coisas que eu tenho visto e assim, o quanto às vezes a gente é omisso com algumas coisas que a gente presencia e vivencia. E assim, gente, o que a pastora estava falando aqui é muito sério e é muito verdade. E as próprias profissionais que atendem essas crianças, elas têm visto o quanto o poder do elogio muda a história o aprendizado, a história escolar daquela criança. E hoje dentro da escola, e eu acredito que aqui também dentro da igreja, a gente se depara com crianças com sérios problemas emocionais. Nunca como antes as profissionais trabalharam tanto. E assim, nunca como antes a gente viu crianças assim com problemas tão sérios, tão sérios. Assim, o que eu estava incomodada a falar para vocês é que que cada uma de nós aqui, esse primeiro é para mim, e que a gente esteja comprometida a mudar esse quadro emocional que as crianças vivem hoje. Porque assim como nós adultos, a gente sofre ataques nas nossas emoções. E como a pastora falou, eles são muito mais vulneráveis, sabe? São crianças hoje se chamando de monstro. Eu sou feia, eu sou monstro, eu não presto, eu sou tudo de ruim, assim. É muito sério. E que a gente esteja comprometido com esse amor que a pastora introduziu a mensagem hoje, que a gente esteja comprometido, como a pastora falou, quem trabalha fora daqui e aqui dentro, porque eu acredito que as nossas crianças, elas são testemunhos vivos, missionários nas escolas, missionários no play do prédio, e que elas levem essa mensagem a outras crianças dentro da escola. Isso eu não vou falar mais não. Gente, meu coração parou. Eu estava muito nervosa, palpitando. À medida que eu fui falando isso para vocês, eu me aquietei. Eu acho que era o Espírito Santo me incomodando mesmo para falar isso para vocês. Que a gente esteja comprometido a mudar esse quadro emocional, a mudar a história dessas crianças, porque é muito sério mesmo. E agora, eu tô aqui para aprender com vocês, tá, gente? Eu só fui incumbida pela tia Chica, que ela me acha sem vergonha, a falar trazer para vocês, apresentar tudo que a gente tem e que às vezes a gente nem sabe que tem. Isso foi até um puxão de orelha para mim, porque quando eu olhei a dimensão de tudo que a gente tem, eu falei, nossa, a gente não usa 50% disso, né?
A gente não usa muita coisa que tem aqui e isso é muito importante, porque assim como a gente está no culto agora usando os recursos no PowerPoint, as crianças elas têm a necessidade de ter esse visual, de ter o manual, de ter o contato com todas essas coisas que a gente tem disponível. Por onde que eu começo? Primeiro pelo PowerPoint. Se você for dar uma aula que precisa dele, é só previamente você falar com o pastor Serginho, com a pastora Lucy, Isabela já usou várias vezes, eles colocam lá em cima à nossa disposição, tá? E a gente também utiliza desse recurso no culto infantil, né? Você preparou. Gente, assim, que a gente esteja aberta, né, a deixar que a criatividade, que o Espírito Santo dê ideias a gente. Né? O departamento infantil ele está aberto a sugestões, a ideias, aberto à nossa criatividade. Então, a gente tem a sala de aula adequada com as mesas e as cadeiras, o quadro branco, se a gente precisar, né, usar o quadro. Até mesmo com os juniores você vai fazer uma brincadeira, uma forca de palavras da Bíblia, usar para a sua livre disposição, para você usar conforme a sua aula. O flanelógrafo e as gravuras Alguém não sabe o que é o flanelógrafo? Eu não sei. O flanelógrafo é tipo um mural, né? A gente tem um cavalete lá em cima e ele é coberto com flanela. Flanela normal, comum, que a gente faz pijaminha e nessa. As figuras que a gente tem, a gente pode colocar no verso dela papel crepom ou entretela. Quando você coloca aquele crepom entretela, que você bota na flanela, ela tem um adesivo, puxa, como se fosse um imãzinho. Na inclinação do quadro, que é assim, que você bota a figura, aquela figura cola, não fica caindo. Você vai colocando, você não trouxe a gente tem. Aí você coloca, é só pegar o crepom, papel crepom, perdão, crepom não, camurça, papel camurça, ou a entretela, perdão, desculpa, ou a entretela, ou camurça, ou lixa, ou uma coisa que é assim maravilhosa, passar um pouquinho de cola na gravura atrás e jogar pó de serra, o pó de serra assim, bem pouquinho, tudo isso gruda gruda, você tira e você põe, e a própria entretela. Existem histórias aqui, entretela é isso aqui. Existem histórias já entretela lá em cima. Depois eu vou lá em cima e vou pegar só para vocês verem, tá? Isso é entretela. Não, só isso, só para não atrapalhar. Aí a gente vai trazer para vocês verem, aí vamos ver exatamente o que é um flanelógrafo. Então, como eu falei que aqui eu estou como você, algumas coisas eu também ainda estou aprendendo aqui e descobrindo a existência. Então, para mim, foi assim, um puxão de orelha do Espírito Santo. Como que você vai estar aprendendo todas essas coisas mas amém, a gente está aqui para aprender e vamos lá. E a gente também tem um quadro de pregas e cartazes, e quadro de pregas para você também utilizar para construção de histórias, lápis de cor, lápis preto, estão todos nessas caixas aqui, ó. O armário dos juniores, o armário dos primários e do berçário, a gente tem disponíveis dentro dessas caixas todo esse material, lápis de cor, lápis preto, giz de cera, fitas adesivas, lã, barbante, tesoura, cola, tudo que a gente precisa a gente encontra nos armários. Lã, palitos, algodão, purpurina. E assim, a Chique já deixou à nossa disposição o kit de sobrevivência dela, porque ela tem tudo isso num só lugar. Não, o kit de sobrevivência é meu, tá? Mas na hora do desespero, a gente pode se resolver. Essa bolsinha assim, pequenininha assim, que tem tudo ali dentro. Tem clipe, tem grampo, tem cola, tem tudo, entendeu? Aí no dia da aula, o que eu não acho, a minha Gente, eu acho que você quer do kit de toda a aula. Tudo que você vai fazer para a professora esse kit? Não. Mas ele sempre está na minha bolsa, ela sempre está de emprestado, tá? Pois é. Vamos lá. O que mais? Papel sulfite, cartolinas, tintas, aventais, pincéis,
cola branca, colorida. Nós temos à nossa disposição amassinhos, fantoches, os bonecos de EVA. São esses bonecos aqui que a gente pode usar nas nossas histórias. Ali tem todos os discípulos, tá? Inclusive Jesus. Não é esse não. Eu tô aqui aprendendo, sabe? Tem um monte de coisa aqui que eu não sabia que existia, gente. Peraí, vou encontrar. Deixa eu ajudar. Ó, tem eles, tem todos os discípulos, entendeu? A gente pode contar todas aquelas histórias. A gente fez. Tem Jesus grande, Jesus pequeno e tem um espeto também, ó. E tem um que eu gosto, que é o cego Bartimeu, que o olhinho dele sai. Ele fica cego e falta enxergar. Gente, é muita coisa, a gente tem muita coisa legal aqui, muita coisa. E todas podem conhecer, usar, tá? Antes das aulas, conhecer aqui hoje no treinamento. Todas essas coisas estão disponíveis para todas nós, gente. Livros de histórias, e nós temos também o lanche disponível, né? Só você chegar um pouco mais cedo, você fazer o suco, vai estar sempre naquele armário ali no corredor. Nós temos o biscoito, o bolo, mas nada que nos impeça de trazer algo, de trazer um bolo. Se você for na aula, você vai trazer uma torta, você vai trazer um bolo, você vai trazer um cachorro-quente. Tá? Todas nós podemos contribuir com o lanche. E os livros de histórias em especial, eu queria compartilhar com vocês até uma ocasião que eu usei esses livros. O que acontece? Eu, descobrindo lá o que tinha no armário, num dia desses que eu estava dando aula para os primários, eu descobri que lá tinha muitos livros. Muitos livros. Cadê os do quebra-cabeça? E o que acontecia? Os primários, eles são pequenininhos, então você não vai ter a atenção deles durante todo o tempo contando uma história e fazendo um desenho ou fazendo uma dobradura. Você vai envolver eles com diversas atividades. Às vezes você vai fazer alguma coisa que nem estava no seu planejamento. Foi o que eu fiz com os livros. E eu fui pegando os livros e fui descobrindo que em alguns, por exemplo, esse aqui, você tem imagens que elas abrem e... né? São livros diferentes que eles adoram, gente. Pequenininhos adoram manusear esses livros de desenho, abrir, fechar. Por mais que a maioria dos primários eles não saibam ler, eles fazem uma leitura visual e contam a história perfeitamente. Detalhe, o primário eles estão naquela fase de repetição. Se você botar toda a aula nesse mesmo livro, eles vão adorar, tá? Eu estou fazendo isso em todas as aulas que eu tenho dado para os primários. Amarás, próximo, ponto. Você vê pelos desenhos infantis, eles veem os mesmos desenhos. O bonequinho de mangá. Ela fala, cadê o amarás do próximo ponto? Gente, isso é muito bacana, porque eu fiz na penúltima aula que eu dei, eu fiz tipo um fantoche, estava na sugestão da aula mesmo que a Shirley deu. Aí era um boneco que só falava a verdade, não podia mentir, que eu falei sobre verdade. Umas 3 semanas depois, as crianças de oração foram lá para casa e o Vinícius encontrou um perdido lá em casa. Eu sempre guardo tudo que sobra, e quando vai criança lá para casa, eu espalho tudo para eles brincarem. E aí ele pegou e falou que esse boneco só falava a verdade. E a gente também estava contando do versículo que a gente fez aquele bonequinho de mão dada, amarás o seu próximo como a ti mesmo. E a Cíntia falou que a Luana decorou e me perguntou onde que ela ia falar. Eu só que calhou de ter uma apresentação e tal. E a gente percebe a importância de quanto o manual, o visual, a criança ir para casa com alguma coisa, aquilo vai ser um instrumento de fixação, aquilo vai ser um instrumento para ela de evangelismo, para ela mostrar para uma outra criança e contar o que ela aprendeu. Então isso é muito legal. E a gente tem esse material disponível para produzir, né, lembranças da aula, produzir um boneco, produzir tudo o que a gente imaginar, a gente consegue fazer, só colocar a criatividade em ação. E nesse outro livro aqui, a história é um quebra-cabeça. E assim, eu particularmente adoro
é usar quebra-cabeça com as crianças, porque estudos comprovam que é muito bom para desenvolver várias coisas, várias áreas, né, Thaís? Thaís está concordando. E eles adoram. E assim, eu já contei a história, eu já fiz o lanche, eles já desenharam, eles já fizeram tudo. Eu tiro todos os livros do armário e coloco à disposição deles. Às vezes eu não tiro todos não, mas assim, no primeiro dia eu tirei todos, assim, foi uma atração, foi a sensação. E esse de quebra-cabeça e aquele que a história se move, eles amaram. E assim, você traz algo diferente e que está ali no armário esquecido. E assim, depois que eu usei na primeira aula, não parei mais de usar. Toda a aula, eu pego alguns livros, eles contam uns para os outros, eles pedem para eu contar. E acrescenta muito. Eu acho que a aula fica muito mais atrativa para eles. O que mais que eu ia falar? Os arquivos aqui. Vamos falar primeiro dos links? Deixa eu falar primeiro aqui dos links. A Shirley deixou disponível aqui links onde você vai... Quando você tiver dúvida, por exemplo, você vai dar... Quer falar, Shirley? Não, só que não está aparecendo. Tudo que está escrito ali, vocês não se preocupem que eu vou mandar por e-mail para vocês. Esses arquivos todinhos. Um é Ministério Infantil Juniores Blogspot, trabalhos manuais. O outro é Portal Sementinha Kids e Pequeninos de Jesus Blogspot também. E aí, nesses endereços virtuais, vocês podem encontrar sugestões para a aula que você vai dar. Você tem a aula, você viu ali o tema, você quer fazer algo diferente, até jogar no Google, aula, você vai ter sugestões maravilhosas que vão acrescentar a aula, você vai ter ideias, porque nem sempre a aula que a gente recebe tem algo assim que se encaixa ao nosso perfil de crianças, ao perfil da idade. A gente tem uma idades às vezes bastante variadas e tudo mais. Então a gente usar e abusar dos meios de comunicação, da nossa criatividade e tudo mais. Aqui são algumas sugestões de livros para nós professores, né? Pescadores de crianças, pastoreando as crianças desta geração, ensinando para transformar vidas, atividades recreativas e dinâmicas de jogos e brincadeiras. E outra coisa que eu queria apresentar, que tem aqui na igreja e muitas pessoas não conhecem, são esses arquivos, né? Que muitos deles acho que foi a Isabela que criou esse arquivo, né? Que boa parte do que está aqui é a criação da Isabela. Ela só fez o que está dentro. Tem que dar os créditos para ela, olha. E assim, a gente tem arquivos de histórias porque a gente pode pegar as ilustrações, próprias histórias diferentes às vezes histórias que envolvem o cunho bíblico, mas histórias diferentes, de repente, para você usar nos juniores e tudo mais. E também temos as ilustrações, aqui são versículos para você usar na sua aula. E temos também os corinhos, para a gente poder estar cantando com eles. É muita coisa que a nossa igreja tem, gente. Muita coisa. A nossa igreja ela é muito abençoada nessa área, gente. Porque eu já fui professora de ministério infantil em outra igreja. E não era assim, a gente tem que ser muito grata a Deus e utilizar essas coisas. Porque isso não foi criado para ficar dentro do armário, não foi criado para estar ali guardado, né? Aqui é aquele corinho que é engraçado. Eu não vou cantar, gente. Eu sou péssima. Aquela que é padrão, né? Pare. Eu vou contar o que Cristo fez por você. E nessa pasta aqui azul, isso que eu fiz, eu sou um pouco desastrada. Nessa pastinha azul, a gente tem, né?
Ela disse amém aqui atrás de mim. Olha só, e daí Agora